Boa noite, pessoal. Mais uma noite aqui no canal Lobo na Escuta com Luiz Rafael Lovato. Eu pensando aqui, né? Muita gente pergunta, né, se eu sempre escutei heavy metal ou eu só escuto heavy metal. E claro que não, eu acho que a maioria dos headbangers ou os conhecidos metaleiros, eles sempre têm outros estilos que eles escutam, assim, de forma geral, né? Tirando alguns mais true metal, assim, que quer somente heavy metal, né? A maioria de nós escuta outros estilos. Eu, por exemplo, meu pai adorava música, sempre ele foi muito fã de música clássica e de trilhas sonoras de bang bang italiana, né? E eu lembro que quando nós íamos dormir, ele botava um toca-fita aqui, colocava uma fitinha com uma coletânea de música clássica para nós, né? E aquilo para nós, apesar de não entender, porque nós tínhamos pouca idade, a gente adorava ir dormir, né, com uma trilha sonora, né, de bom gosto. Então, assim, durante minha vida inteira, eu e os meus irmãos, a gente sempre seguiu ouvindo música, né? Em todas as nossas ocasiões, a gente sempre, dentro do possível, sempre a gente botava uma música para ouvir. Daí eu pensei em trazer, né, 6 discos que eu tenho paixão de 6 discos e bandas que eu adoro, que além do heavy metal, né? 6 discos além do heavy metal que eu adoro escutar, bandas que eu acompanho desde sempre, aliás, antes de eu conhecer o heavy metal, né? Antes de eu conhecer o heavy metal, algumas dessas bandas eu já escutava elas. Então elas vieram primeiro do estilo heavy metal, né? Eu comecei com pop rock da década de 80, né, e alguma coisa de 70. Então eu vim trazer 6 discos, né, de 6 bandas que eu gosto bastante. A primeira tem a ver com heavy metal, tem a ver com o meu gosto de heavy metal. Digamos, foi o Big Bang de eu começar a procurar estilos mais pesados. Vocês não vão compreender, é difícil, mas para uma criança de 12 anos, quando viu U2 em um videoclipe tocando New Year's Day, com aquele cenário, o videoclipe numa cena de batalha, de guerra, aquilo por algum motivo desencadeou uma vontade de ouvir tipos de som mais pesado, né? Estranho isso, né? U2 não tem nada a ver com heavy metal, com rock pesado, mas eu fiquei maravilhado com aquilo. E desde então eu já conheci algumas músicas do U2 com 12 anos, né? Mas aquela música New Year's Day, ela desencadeou uma vontade de procurar músicas e tipos de rock mais pesado do que eu ouvia, que na época eram Tears for Fears, The Smiths e coisas do tipo. E aquela música, né, por algum motivo desencadeou uma vontade de procurar bandas mais pesadas. Daí então Def Leppard, Bon Jovi, e por aí vai. Daí foi só ladeira abaixo ou acima, enfim, né? Mas foi o que desencadeou minha vontade de conhecer outras bandas, foi a música New Year's Day do U2. Então o U2 me acompanha, né? Hoje eu não ouço tanto como eu ouvia antigamente, mas é uma banda que sempre me acompanhou desde criança. Então eu tenho imenso respeito por eles. Eu sei que muitos headbangers detestam, odeiam U2, mas eu tenho eles no coração, mesmo hoje eu não ouvindo tanto como antes. Tá? Primeiro disco, U2. E essa coletânea aqui, ela é muito bem-vinda. Outra banda que daí é mais para os anos 90, né, que eu conheci ali, se eu não me engano, tinha em qual filme? Esqueci o nome. Mas eu ouvia muito no rádio a música Joy, né, no início dos anos 90. E Concrete Blonde, né, foi uma banda que simplesmente tu te apaixona na hora. A vocal de Annette Napolitano tem um vocal que simplesmente te encanta. Não tem como tu não gostar, independente do estilo que tu goste. É difícil tu ouvir Concrete Blonde e pelo menos uma música não te pegar.
esse disco foi um dos que eu mais me marcou, assim, o primeiro disco deles também, mas esse aqui tem músicas maravilhosas, é um disco de pop e algumas pegadinhas hard rock, então assim, é clássico absoluto do pop rock anos 90, Concrete Blonde, isso aqui marcou muito também. Essa aqui, eu não sou surfista, mas eu acompanhava muito meus amigos e conhecidos da época que surfavam, então a trilha sonora era o Australian Crow, Spy vs Spy, Oigon Boigon. Esse live aqui é simplesmente matador, ele é maravilhoso, talvez um dos melhores lives que eu já ouvi na vida, assim. Não comparando com bandas de heavy metal, de ao vivo, mas esse live aqui do Australian Crow é simplesmente maravilhoso. Ele é bom demais, assim. Então, assim, se tu tiver a mente aberta, tu tá ouvindo outras coisas e porventura não conhece Australian Crow, que eu acho muito difícil, esse disco ele serve como coletânea e serve também como um bom disco para tu começar a conhecer bem a banda, porque aqui tem os principais clássicos. E é um disco matador. Isso aqui eu ouvia muito numa fitinha que eu gravei de um amigo meu. E eu escutava muito paralelo ao Slayer. Escutava Slayer, tirava e colocava esse disco aqui, né, em fitinha para ouvir no meu Walkman na época. Outro disco muito recomendado. E essa aqui é a minha rainha da música pop. Essa aqui foi uma das primeiras musas, né, as primeiras artistas, as primeiras que eu consumi, que simplesmente eu me apaixonei pela música. Isso quando eu era muito pequeno. Eu tinha isso em 84, eu tinha 11 anos, eu conheci na rádio, né, tocava incansavelmente com o primeiro disco deles. Então, assim, porque Sade é o nome da banda também. Sade, para mim, é de uma qualidade absurda. A música a mistura de pop com jazz, com alguma coisa acho que de funk. Então, assim, essa mistura toda, né, feito com muita classe, né, e bom gosto. Isso aqui é de um bom gosto absurdo. Eu acho também muito difícil também qualquer pessoa que saia um pouquinho do heavy metal e goste de outros estilos e escute pop, é difícil pelo menos uma música da Sade tu não gostar. E Sade, junto com o U2, sempre me acompanhou em todas essas décadas. Eu sempre escutei, escuto até hoje, muito, muito mesmo. Então é coisa que a gente recomenda. É coisa de bom gosto que, vou te dizer bem sincero, acho difícil aqui esse tipo de música ser produzido com tanta qualidade nos dias de hoje. Eu não ouvi até agora nada parecido, né? Então, assim, Sade é outra coisa recomendada, né? Que escuto até hoje paralelo ao heavy metal. Aqui, a banda Live, eu conheci na década de 90 também, meados de 90. Eu não gostava muito deles na época. Eu fui gostar deles recentemente, né? Se eu não me engano, qual foi o canal da MK Vinil, no Vinil Perdido, canal Vinil Perdido, ou é Vinil na Parede, agora me deu um branco, enfim. Quem indicou esse disco foi o Anderson. Agora me deu um branco, se é o Vinil na Parede, foi o Vinil Perdido. Peço desculpas, mas foi através do canal do Anderson que eu conheci o Live. O Live foi uma banda que eu redescobri, que na época eu não dava a menor bola, e eu vi faz o que, 1 ano e meio que eu adquiri esse LP, e simplesmente esse disco é fantástico, esse disco é bom demais. Para quem é fã de R.E.M., eu recomendo muito. Ele tem boas doses de R.E.M. aqui, né? E o disco é maravilhoso, praticamente todo ele. É outro disco que me pegou e eu escuto bastante ele também. Então é mais um disco que eu recomendo paralelo ao heavy metal. E um clássico dos anos, ele é uma banda dos anos
80, mas esse é do início dos anos 90, né? É um disco que tem músicas aqui que tocava incansavelmente nas rádios, em festas, em bailinhos de garagem, né? Eu tô falando do Depeche Mode, o Violator. Então eu sempre fui muito fã de música gótica, música pop. Eles não são góticos, mas muitos góticos têm em sua trilha sonora algumas músicas do Depeche Mode, né? A melancolia que eles trazem, tem muita coisa disso no gótico. E esse disco aqui eu acho maravilhoso. Ele até não é ainda dos meus preferidos. Eu gosto de, de outros ali da discografia. Atualmente eu estou escutando mais os outros, né? Porque esse aqui eu escutei demais. Mas esse disco fez parte aqui na década de 90 também. Eu ouvia demais ele, né? Um disco clássico, né? Com músicas maravilhosas, que isso aqui todos já estão careca de saber quais são, né? Não preciso ficar resenhando aqui o disco. Mas é outro disco que me acompanhou também desde a década de 90. Né? O pessoal escutava muito, o pessoal que escutava música eletrônica ali no início dos anos 90. Então eu era totalmente do heavy metal. Eu ouvia, né, e simplesmente, no fundo, eu, apesar de não demonstrar, eu gostava daquilo que estava ouvindo. E esse aqui era o disco. Tanto que eu fiz na época, eu fiz uma boa de uma coletânea do Depeche Mode. Né? Então esse disco também foi um dos que me acompanharam bastante em todas essas décadas. Então, esses são 6 discos que me acompanharam em todos esses anos, desde a década de 80, desde muito jovem. Então, paralelo ao heavy metal, eu tenho esses discos no coração e vão me acompanhar para o resto da vida. Então, são dicas também que, se por algum motivo tu não conhece algum desses discos, que eu acho difícil, eu recomendo, porque são todos de muito bom gosto. E aqui eu encerro mais uma noite no canal Lobo na Escuta. Tá? Boa noite a todos e muita boa música. Leia bastante, se informe bem nas fontes corretas e boa noite a todos.